Se Deus existe, por que ele vê tanta maldade? Por que homens sem caráter chegam ao poder? Enquanto pessoas boas são injustiçadas, esquecidas, feridas. Por que Deus não intervém? Por que ele não resolve? Essa pergunta atravessa séculos e, segundo os ensinamentos eubióticos, ela nasce de uma compreensão incompleta sobre quem é Deus e como a justiça universal realmente funciona. Na eubiose, Deus não é um ser humano ampliado, não é um juiz que age por emoção, nem um governante que interfere arbitrariamente. Deus é a lei universal. É a inteligência cósmica que sustenta tudo o que existe. Por isso, Deus não resolve problemas humanos interferindo, porque a própria lei já está atuando, de forma contínua, perfeita e inevitável. A lei não precisa intervir, porque ela nunca parou de agir. Se Deus anulasse as consequências dos nossos atos, ele anularia também a nossa evolução. Cada escolha, cada ação, gera um efeito. Ignorar isso seria como apagar as lições de uma escola, impedindo que os alunos aprendam. A justiça divina não é uma intervenção, é uma consequência natural, tão certa quanto a gravidade. É o mecanismo perfeito que rege o cosmos, garantindo que tudo eventualmente encontre seu equilíbrio. A eubiose ensina que a Terra é uma escola de almas, e em toda escola, o aprendizado se dá pela experiência. O livre-arbítrio é a ferramenta sagrada dessa aprendizagem. Inclusive, o direito de errar. Homens mau caráter chegam ao poder porque outros homens os colocam lá, porque sociedades inteiras ainda vibram no medo, na ignorância e no materialismo. A escolha coletiva cria a realidade coletiva. O poder, segundo a eubiose, é uma das maiores e mais difíceis provas espirituais que uma alma pode enfrentar. Ele testa a humildade, o caráter, a capacidade de servir ao invés de ser servido. E, infelizmente, muitos falham nessa prova, seduzidos pela vaidade e pelo egoísmo. Mas a falha também é uma lição. O erro de hoje é a semente da sabedoria de amanhã, seja para quem erra, seja para quem permite o erro. A escola da vida não pune, ela ensina. Não existe injustiça. O que existe é um débito que ainda não foi quitado. O karma, para a eubiose, é matemático. Não é uma vingança divina, mas uma lei de causa e efeito. Tão precisa quanto uma equação. Não falha, não se perde no tempo. Não depende de uma única vida para se manifestar. Quem hoje oprime, responderá à lei no tempo exato. A ação de hoje gera a reação de amanhã, de uma década ou de uma próxima existência. Quem hoje sofre uma aparente injustiça não está esquecido pela justiça cósmica. O grande problema é que o tempo humano, contado em dias e anos, não é o tempo da lei, que opera em ciclos muito mais amplos. Nós queremos uma solução imediata, mas a lei busca a correção perfeita. No momento exato em que a alma está pronta para compreender a lição, a colheita é sempre obrigatória e a semeadura é sempre livre. Então, por que os bons sofrem? O sofrimento não é castigo, é ajuste. É uma ferramenta de purificação e aprendizado. Muitos que hoje sofrem podem estar em diferentes situações. Alguns estão quitando débitos antigos, equilibrando a balança de ações passadas, desta ou de outras vidas. Outros estão passando por provas de renúncia e desapego, fortalecendo o espírito contra as ilusões do mundo material. E há também aqueles que estão sendo preparados para missões futuras. A eubiose ensina que, muitas vezes, os espíritos mais conscientes e evoluídos enfrentam as provas mais difíceis, justamente porque já desenvolveram a força e a compreensão necessárias para suportá-las e aprender com elas. O sofrimento, quando bem compreendido, lapida a alma, assim como o fogo purifica o ouro. Existe um governo espiritual do mundo, composto por seres de altíssima evolução, que trabalham incessantemente pelo progresso do nosso planeta. E existe um Cristo planetário, uma consciência cósmica, regendo a evolução da Terra e de suas humanidades. Mas essa assistência não é uma intervenção que anula o nosso livre-arbítrio. Ela atua para limitar os excessos do mal,
para impedir que o caos seja absoluto, mas não impede totalmente a dor que nasce de nossas próprias escolhas. Se não fosse por essa guarda silenciosa, a destruição já teria prevalecido. Eles nos guiam, nos inspiram, mas a caminhada é nossa. A exposição da maldade, que vemos hoje de forma tão clara, não é um acaso. Ela faz parte de um grande processo de purificação planetária. Quando a corrupção se revela em todos os níveis, quando a injustiça fica tão visível que não pode mais ser ignorada, as consciências são forçadas a despertar. A humanidade é colocada diante de uma escolha fundamental: seguir a lei da harmonia e do bem comum, ou persistir no egoísmo e na separação. Ver o mal com clareza nos obriga a tomar uma posição. Ou escolhemos a consciência e a mudança, ou a repetição do erro. A crise, portanto, é uma oportunidade de cura. No fim, Deus não se omite. A lei não falha. O tempo não é o nosso. O sofrimento educa. O poder prova o karma, arrusta. A injustiça que vemos no mundo não é a ausência de Deus. É o reflexo da nossa liberdade humana, ainda imatura, aprendendo a duras penas o caminho do amor e da sabedoria. E toda escolha, sem exceção, inevitavelmente, retorna ao seu autor.